Brasileiros estavam entre os turistas estrangeiros que ficaram retidos na ilha de Socotra, no Iêmen, depois do fechamento de aeroportos e portos. Isso aconteceu por causa do agravamento das tensões políticas e militares no país, internas. Esse isolamento forçado, que durou mais de 2 semanas para alguns visitantes, transformou o que seria uma viagem de aventura num paraíso em um drama marcado por, claro, incerteza, por dificuldades médicas e também pela espera por uma situação diplomática. São dezenas de estrangeiros, talvez até centenas, a gente não tem a certeza desse número, que ficaram presos na ilha. A ilha, gente, é patrimônio mundial da Unesco. Se vocês nunca viram, deem um Google, Socotra, no Iêmen. É um lugar maravilhoso, muito bonito. E entre esses turistas estava uma família brasileira que decidiu falar sobre essa experiência, que deve ter muito de medo, incerteza, e agora, talvez, quem sabe, já poder olhar para trás e falar com alívio, né? Então é com eles que vamos falar agora, e a gente vai falar com a mãe dessa família, né? Juliana Vasconcelos. Juliana, bom dia, não sei onde você está, se você está aqui no Brasil, aqui é bom dia, obrigada por você estar aqui com a gente. Conta, você está por onde, já está caminhando de volta aqui para o Brasil, já conseguiu sair dessa angústia? Primeiro, bom dia para vocês aí, Felipe e Joana. Olá. A gente está na Áustria, na verdade. A gente vem na volta. O que aconteceu é que a gente ia passar férias em Socotra e depois viria para a Áustria. O que a gente teve que fazer foi postergar essa vinda para a Áustria. E agora estamos aqui terminando nossas férias e vamos voltar para o Brasil. Socotra é conhecida por muitos turistas como a ilha alienígena. É uma coisa linda, sério, é muito louco, é um paraíso, dizem. Coincidentemente, quase fui para lá nesse fim de ano, juro pra você, Juliana. O que aconteceu? Como é que vocês se viram nesse impasse diplomático, né? Porque no momento em que você tá preso, o que você pensa? Será que eu vou conseguir sair? É isso que passa na cabeça? Não, foi muito interessante porque antes da gente ir para lá, meu marido perguntou várias vezes, mas é seguro? Não tem problema? Eu falei, não tem problema, na ilha nada acontece, é super seguro e realmente é seguro, tá? Porque a gente não teve, o conflito não acontece na ilha, ele acontece no continente, lá no Iêmen. Só que eles usam a ilha, nesse conflito político, eles usam a ilha, sabendo que a ilha depende dos turistas, e usam os turistas para fazer todas essas negociações. Na verdade, a gente passou 7 dias lá, no último dia, a gente passa acampando, né? E no último dia a gente vai para um hotel. A gente acordou já trocado para ir embora, já estávamos sonhando, porque ficamos 7 dias acampados, a gente ia para Abu Dhabi, sonhando, né? Ficar num hotel, tomar banho quente. E aí começa no café da manhã um burburinho de que o voo foi cancelado. Aí a gente recebe uma notícia oficial que o voo tinha sido cancelado, ninguém tinha muita informação, não sabia o que ia acontecer. E aí a gente teve oficialmente que, por causa desse conflito, o espaço aéreo tinha sido fechado, os portos tinham sido fechados e não tinha nenhuma informação. E aí, obviamente, começa uma angústia, porque a gente não tinha nenhuma informação e nem sabia quando ia conseguir sair da ilha. Inicialmente eu falei, 1 dia, 2, a gente vai ficar aqui, e no final esse período foi se estendendo, e nesse período todo sem quase informação. Inclusive tinha uma possibilidade de colocarem a gente num avião cargueiro de cimento que vai até Omã, mas é uma ideia super louca, porque são 40 horas viajando no mar que não é tranquilo. Enfim, a gente ficou esses dias sem informação, a gente só foi ter informação no último dia, foi um super estresse, mas graças a Deus a gente conseguiu sair de lá. E, Juliana, para quem não conhece exatamente o que está acontecendo, esse conflito todo que envolve vários países, é uma guerra civil que está acontecendo lá há algum tempo, né, mais de ano, né? As informações, as poucas informações que você disse que começaram a receber, as pessoas que lá estavam, os turistas que lá estavam, elas vinham de autoridades ou de terceiros? Porque em situações assim, é muito difícil você confiar numa autoridade, porque pode ser que nem ela mande mais, né? Mas no caso de vocês que estavam como turistas lá, como é que chegava, como é que era esse fluxo de informação? A gente tinha 2 fluxos de informação.
Um era as agências, porque para ir para Socotra você precisa ir com uma agência credenciada e que tem base em Socotra. E a gente entrou em contato com a embaixada, nós éramos 8 brasileiros, na verdade tinham mais 2, mas eles estavam com passaporte italiano, então eles entraram em contato com a embaixada italiana. Eram mais ou menos uns 500 a 600 turistas que estavam na ilha. E nós éramos em 8 brasileiros, a gente fez o contato com a embaixada na Arábia Saudita, já que no Iêmen não tem embaixada. Queria até falar assim, a embaixada fez um trabalho incrível com a gente, deu muito suporte, o embaixador Paulo Shoa e o ministro Sérgio Eugênio. Então a gente tinha as informações que vinham pela agência, que eram muito poucas, porque eles também não tinham muita informação, e a embaixada, a gente sempre em contato, eles falaram, a gente não tem uma posição ainda, mas eles, em paralelo, eles foram fazendo todas as movimentações, foram falando com a embaixada, com o governo da Arábia Saudita, e eles viabilizaram o nosso visto, porque depois o voo que foi disponibilizado como ajuda humanitária para começar a retirar os turistas de lá, ele foi, o voo que a gente foi para Socotra foi via Abu Dhabi, e o voo para a gente deixar, como tem esse conflito, não podia voar essa companhia aérea voltando para Abu Dhabi, então a gente voou para Jeddah, na Arábia Saudita, e aí por isso a gente precisava de visto para ir para lá, e a embaixada gerou todos esses vistos em menos de 24 horas. Eu também tive uma situação muito complicada, porque tanto meus filhos como eu, a gente toma remédio controlado. Gente, bem na hora. Esse era justamente um dos desafios, que é a falta de acesso a medicamentos. Medicamentos, alimentos, suprimentos e tudo mais. Acho que voltou a conexão. Bem na hora que você ia falar sobre o drama. Fala, Juliana. Então, eu e meus filhos, a gente toma remédio controlado. A gente sempre leva pouco a mais e o resto a gente deixou em Abu Dhabi, porque a gente ia voltar para lá, a gente deixou parte das nossas bagagens lá. E aí o remédio acabou, a gente entrou em contato, eles entraram em contato com o hospital e não tinha na ilha nenhuma das medicações que a gente tomava, nem meus filhos, nem a minha medicação. Bom, a gente vai tentar retomar o contato com a Juliana, mas meio que já está resumida a história, né? No momento em que a gente tem uma guerra civil, um movimento separatista, e não por coincidência, Joana, uma das peças nesse tabuleiro é justamente o Irã, né? De quem estamos falando praticamente o jornal inteiro, né? Por outras razões, uma das quais é esse apoio ao movimento separatista que está por lá no Iêmen. E aí fecha canal, né? Fecha o tráfego de navios, fecha o tráfego aéreo, porque há uma insegurança, então as pessoas não podem circular de um país para outro e gera essa situação. E a gente teve o privilégio aqui de conversar com a Juliana, que trouxe para a gente um retrato local do que está acontecendo lá, né? Então, ela tá de volta aqui. Tá de volta. Só para a gente encerrar, Juliana, vocês estão bem já? Já estamos bem, graças a Deus. Estamos diminuindo o estresse, né? E agora tentando curtir um pouquinho o final da viagem. Então, que curtam, que consigam se recuperar desse trauma, que vire uma aventura do passado, né? Que, assim, por pouco não foi além de uma aventura. Obrigada pelo seu depoimento e participação aqui na TMC. Até mais. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.